Você ouve agora Na Estrada com Rádio Idefran. No 18º Congresso Estadual do Espiritismo, pergunta: qual a nossa responsabilidade em relação à mudança de nossa própria postura? Alberto Almeida responde: penso que nós temos uma tradição do culto externo, da contemplação e uma imobilidade centrada muito no Cristo Salvador que vem nos salvar. Então temos um condicionamento sempre de ficar à espera que alguém ou algo nos liberte, nos salve. É o milagre que vem de fora, enfim. E isso nos imobiliza do ponto de vista cultural e histórico, eu diria que é um arquétipo. O Espiritismo não propõe isso, ele faz uma análise exatamente oposta, quando ele centraliza no culto interno, de que você é o protagonista da sua própria vida, você é o sujeito da sua história. O Cristo é a referência, mas você tem que ir nas pegadas dele, você tem que tomar a sua cruz. Mas parece que isso fica um pouco assim, em conflito com as tradições das quais nós somos egressos desta e de outras vidas. Então eu penso que assumir esse compromisso, nós que somos trabalhadores espíritas, militantes da causa espírita, de que todas as mudanças elas vêm de dentro para fora, de que a gente não adie esse movimento de transformação, colocando-nos guias espirituais que nos liberte, que nos salve, saindo, portanto, desse convite de acomodação histórico que nos envolveu, é o desafio da atualidade. Autossuperação, transpor os próprios limites e barreiras, superar os conflitos, como se tudo dependesse de nós, como diz Santo Tomás de Aquino, e os resultados dependessem de Deus. Nessa linha de raciocínio, a percepção do Espiritismo como filosofia, ou seja, como forma de compreender a vida, mais do que como uma doutrina dogmática, tem importância, Roberto? Tem de fundamental importância, e Kardec teve a oportunidade de dizer que a filosofia espírita não veio para ser mais uma doutrina acadêmica, de que ela estava longe do espírito de sistema enquanto filosofia. Herculano Pires diz uma expressão que gosto muito, ele diz: é uma filosofia prática, ou seja, nos enseja uma compreensão da vida e uma inserção numa atividade transformadora do cotidiano a partir desse conhecimento. Não é uma filosofia contemplatória, já que nós seguimos nos antecedentes do cristianismo os gregos. A filosofia, na época da Grécia, era uma filosofia para tornar a sua vida melhor. O Espiritismo evoca isso. Não é filosofar para simplesmente pensar por pensar. É filosofar para pensar a fim de agir melhor. E o Espiritismo nos possibilita isso. Ele linka a filosofia com a ética e com a moral. Então ele proporciona àqueles que militamos no Espiritismo o raciocínio, mas um raciocínio que desague numa atitude. Por isso Kardec propõe de que o verdadeiro espírita, ele faz uma diferenciação na categoria dos espíritas, divide em 4 categorias. E ele diz que o verdadeiro espírita, ou espírita cristão, era aquele que era capaz de trazer o comportamento, para o comportamento, a filosofia e a ciência espírita, dando-nos assim a dimensão de que o verdadeiro espírita ele é reconhecido pelo seu movimento transformador. Então a filosofia ela nos ajuda a compreender para que a nossa ação seja lúcida. Pensar, sentir e agir são 3 verbos que precisam estar confluentes e sincrônicos e sinfônicos para que faça sentido, e o Espiritismo proporciona isso. Esse foi Na Estrada com Rádio Idefran, no 18º Congresso Estadual do Espiritismo.